Em agosto de 1990, nas remotas e pitorescas terras altas da Escócia, um evento extraordinário e inexplicável ocorreu, que viria a ser conhecido como o incidente da foto OVNI de Calvini. Dois caminhantes, cujas identidades permaneceram em segredo por décadas, estavam desfrutando da paisagem serena perto da pequena aldeia de Calvini, em Pertire, quando se depararam com uma visão que desafiaria a lógica e a compreensão humana. No céu, pairando silenciosamente, estava um objeto em forma de diamante, de proporções consideráveis, que não se assemelhava a nenhuma aeronave conhecida. O que se seguiu foi uma perseguição aérea de tirar o fôlego, com jatos militares surgindo para interceptar o misterioso objeto, um espetáculo que os caminhantes conseguiram registrar em uma série de 6 fotografias. Essas imagens, que se tornariam o cerne de um dos maiores enigmas ufológicos da história, foram entregues ao Daily Record, um proeminente jornal escocês. O jornal, por sua vez, as encaminhou ao Ministério da Defesa do Reino Unido, onde foram submetidas a uma análise rigorosa por especialistas em inteligência de defesa. O veredito foi surpreendente. As fotografias eram autênticas e o objeto nelas retratado não podia ser identificado como qualquer aeronave convencional. No entanto, e para a frustração de ufólogos e do público em geral, as fotos nunca foram publicadas e permaneceram classificadas como segredo de Estado por mais de 30 anos. Essa decisão alimentou intensamente as teorias de acobertamento governamental e a crença de que algo de extraordinário havia sido testemunhado e, subsequentemente, ocultado. A história por trás da foto de Calvini é tão enigmática quanto a própria imagem. A identidade dos caminhantes, os detalhes exatos do avistamento e a razão pela qual as fotos foram suprimidas permaneceram envoltos em mistério. A especulação sobre a natureza do objeto variou desde um protótipo de aeronave secreta, possivelmente de origem americana, até a mais intrigante hipótese de uma nave extraterrestre. A ausência de uma explicação oficial e a persistente negação de informações por parte das autoridades apenas serviram para aprofundar o fascínio em torno do caso, transformando-o em um ícone da ufologia. Em 1990, um avanço significativo ocorreu quando David Clarke, um renomado pesquisador de OVNIs e ex-curador de arquivos do Ministério da Defesa, conseguiu tornar pública uma cópia de uma das fotografias originais de Calvini. A imagem revelou um objeto grande, escuro e inconfundivelmente em forma de diamante, com um jato militar claramente visível em segundo plano, adicionando uma camada de complexidade e autenticidade ao relato. A divulgação da foto reacendeu o debate global sobre o incidente de Calvini, trazendo de volta à tona para uma nova geração de entusiastas e céticos. Apesar da clareza visual da imagem, a verdadeira identidade do objeto e os eventos precisos daquele dia em Calvini continuam a ser um mistério não resolvido, solidificando seu lugar como um dos casos mais intrigantes e duradouros na busca por respostas sobre a vida além da Terra. A foto OVNI de Calvini permanece como um testemunho silencioso de um encontro inexplicável, um lembrete de que o céu ainda guarda segredos profundos e fascinantes. O incidente de Roswell, ocorrido em julho de 1947, é sem dúvida o evento mais icônico e influente na história da ufologia, moldando a percepção pública sobre OVNIs e alimentando teorias da conspiração por décadas. Tudo começou quando W. Brazel, um fazendeiro local, encontrou destroços incomuns espalhados por seu rancho, a noroeste de Roswell, Novo México. Os materiais eram estranhos, leves, mas incrivelmente resistentes, com uma flexibilidade e memória de forma que desafiavam a tecnologia conhecida da época. Havia também símbolos e hieróglifos que não pareciam pertencer a nenhuma cultura terrestre. A descoberta foi reportada às autoridades, e a base aérea do exército de Roswell emitiu um comunicado de imprensa bombástico, afirmando ter recuperado um disco voador. Essa manchete sensacionalista rapidamente se espalhou pelo mundo, gerando um frenesi de especulação e esperança de que a humanidade finalmente havia feito contato com uma civilização extraterrestre. No entanto, a euforia durou pouco. Menos de 24 horas após o anúncio inicial, o exército dos Estados Unidos emitiu uma retratação, alegando que os destroços eram, na verdade, de um balão meteorológico convencional. Essa reviravolta abrupta na narrativa, juntamente com a rápida coleta e remoção de todos os destroços do local do acidente, levantou imediatamente suspeitas e deu origem à teoria de que o governo estava orquestrando um acobertamento maciço para esconder a verdade sobre uma nave extraterrestre acidentada. Ao longo dos anos, o incidente de Roswell evoluiu de um simples avistamento para uma complexa tapeçaria de relatos, testemunhos e especulações. Ex-militares e civis surgiram com histórias de terem visto não apenas os destroços da nave, mas também corpos de seres extraterrestres, descritos como pequenos,
de pele cinzenta e olhos grandes e escuros. Alegações de autópsias secretas e de engenharia reversa da tecnologia alienígena em instalações ultrassecretas, como a Área 51, tornaram-se parte integrante da lenda de Roswell. A cada novo testemunho ou documento supostamente vazado, a crença em um acobertamento governamental se fortalecia, transformando Roswell em um símbolo da desconfiança pública em relação às autoridades. Em resposta à crescente pressão e ao interesse público, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou 2 relatórios detalhados em 1994 e 1997. Nesses relatórios, o governo explicou que os destroços eram, de fato, de um balão de pesquisa ultrassecreto do Projeto Mogul, um programa destinado a monitorar testes nucleares soviéticos. As alegações de corpos alienígenas foram atribuídas a bonecos de teste de paraquedas usados em experimentos de alta altitude, e a confusões com acidentes aéreos militares não relacionados. No entanto, para muitos, essas explicações foram consideradas insuficientes e apenas serviram para reforçar a ideia de um encobrimento contínuo. O incidente de Roswell, apesar das explicações oficiais, continua a ser um mistério não resolvido para milhões de pessoas em todo o mundo. A cidade de Roswell, Novo México, abraçou sua fama ufológica, tornando-se um destino turístico popular com museus, festivais e lojas temáticas. Mais do que um simples evento, Roswell se tornou um fenômeno cultural, um ponto de convergência para aqueles que buscam a verdade sobre a vida extraterrestre e a transparência governamental. A história de Roswell é um lembrete poderoso de como um único evento pode capturar a imaginação coletiva e se transformar em um mito duradouro, desafiando as explicações convencionais e mantendo viva a esperança de que não estamos sozinhos no universo. Na noite de 13 de março de 1997, os céus do Arizona e Nevada foram palco de um dos mais impressionantes e amplamente testemunhados avistamentos de objetos voadores não identificados da história moderna, as luzes de Fênix. Milhares de pessoas, abrangendo uma vasta área de aproximadamente quilômetros, desde a fronteira com Nevada, passando pela capital Fênix, até as proximidades de Tucson, foram testemunhas de um fenômeno luminoso que desafiou as explicações convencionais e deixou uma marca indelével na memória coletiva. Entre os observadores estava o então governador do Arizona, Fife Symington, cuja experiência pessoal adicionaria um peso significativo à controvérsia. Os avistamentos ocorreram em 2 fases distintas, cada uma com suas peculiaridades. A primeira, por volta das 19h30, consistiu em uma formação em V de 6 a 10 luzes esféricas que se moviam silenciosamente de forma coordenada pelo céu noturno. Testemunhas descreveram o objeto como sendo de proporções gigantescas, comparando-o a um esquadro de carpinteiro voador, com as luzes embutidas em sua estrutura. A ausência de ruído e a maneira como a formação se deslocava, mantendo uma coesão perfeita, intrigaram e assustaram os observadores. A segunda fase, que começou por volta das H, apresentou uma série de luzes estacionárias que pairavam sobre a área de Fênix, emitindo um brilho intenso e pulsante. A resposta oficial ao fenômeno foi rápida, mas controversa. As autoridades militares e civis atribuíram as luzes a flares, sinalizadores, militares lançados por aeronaves a Thunderbolt II durante exercícios de treinamento na base aérea de Davis Monthan. A explicação sugeria que a formação em V era, na verdade, composta por jatos avoando em formação, e as luzes estacionárias eram flares que, devido à sua queima lenta e à distância, pareciam pairar no céu. O governador Symington, inicialmente, tentou ridicularizar o incidente, chegando a trazer um assessor vestido de alienígena em uma coletiva de imprensa. No entanto, anos depois, ele admitiria publicamente ter testemunhado algo de outro mundo, o que adicionou uma nova camada de credibilidade aos relatos dos cidadãos. Contrariando a explicação oficial, muitos testemunhos descreveram movimentos e características que não se encaixavam no comportamento de flares ou aeronaves convencionais. Pessoas relataram que as luzes se moviam contra o vento, mudavam de forma e se deslocavam em velocidades que variavam de paradas a extremamente rápidas, tudo isso sem emitir qualquer som. A consistência dos relatos de milhares de pessoas, de diferentes locais e com diferentes perspectivas, tornou difícil descartar o evento como uma simples confusão ou histeria coletiva. A falta de uma explicação que satisfizesse todas as observações manteve o mistério das luzes de Fênix vivo, transformando-o em um caso emblemático da ufologia. As luzes de Fênix continuam a ser um dos casos de OVNIs mais estudados e debatidos, um lembrete vívido de que há fenômenos no céu que ainda desafiam nossa compreensão. O incidente inspirou documentários, livros e discussões acaloradas entre ufólogos, céticos e o público em geral. A persistência do mistério,
A quantidade de testemunhas e a subsequente admissão do governador Symington garantem que as luzes de Fênix permanecerão como um dos eventos mais intrigantes e inexplicáveis na busca por respostas sobre a presença de objetos não identificados em nossos céus. Muito obrigado de coração por ter assistido. Se esse vídeo te ajudou ou te entreteve de alguma forma, considere se inscrever, deixar um like e compartilhar. Seria uma ajuda imensa para alcançarmos nossa meta de 500 inscritos até o fim do ano. Muito obrigado mesmo!